Olá, a paz de Cristo. Nesse vídeo vamos tratar sobre o que é o novo nascimento. Eu sugiro que você assista todos os vídeos dessa série que chamamos Princípios, desde o número 1. Isso vai facilitar o entendimento de cada um dos assuntos, até porque não são assuntos aleatórios, e sim interligados, aliás, bastante interligados. E lembre-se de fazer a sua inscrição no canal e dar um like para acompanhar as novas postagens que serão feitas todas as quartas-feiras. Bom, vamos tratar esse assunto então, o novo nascimento. Vamos lá. Nascer de novo é passar por uma ação, é ser transformado em um ser à imagem de Cristo, com a possibilidade de participar do reino de Deus. Quem afirma que o pecador tem que nascer de novo é o próprio Jesus em sua conversa com Nicodemos, que está registrada em João 3. No versículo 6, ele, Jesus, afirma que o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. O novo nascimento não está ligado apenas a uma mudança de alguns conceitos ou algumas mudanças de algumas atitudes, mas a uma real, embora espiritual, transformação da natureza humana. É uma ação mística porque se dá no espírito do homem, mas só acontece a partir de uma escolha racional e verdadeira do pecador de viver exclusivamente para Cristo. Não é uma mudança de parte, mas uma mudança do tudo e do todo. Paulo, em 2 Coríntios 5,17, diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. A nova natureza não pode viver em conciliação com a antiga. O que testifica o novo nascimento é o abandono gradual, mas irreversível dos pecados que dizem respeito ao caráter. Pois o novo nascimento é justamente o resultado da busca do caráter de Cristo. Já os pecados decorrentes do temperamento, teremos que lutar contra eles por toda a vida. O nosso temperamento não é mudado, pois define a nossa natureza individual, a forma com que reagimos ao mundo à nossa volta. E por isso, terão de ser dominados pelo exercício do fruto do Espírito. Se o homem experimenta um novo nascimento, o Espírito Santo controla esse homem, tem nele a liberdade para agir. Ou seja, se o homem regula as ações do Espírito Santo, então ainda não experimentou um novo nascimento. Se o Espírito Santo é quem regula as ações do homem, então este homem está livre da velha natureza e nasceu de novo. O novo nascimento não é obra humana, porque é resultado da graça, pois foi contemplando a cruz que compreendemos a renúncia que precisávamos viver. E a santificação é obra desenvolvida com a cooperação do Espírito Santo na vida daquele que se entrega verdadeiramente a Jesus. E mais uma vez, eu quero desmistificar algo. O novo nascimento não é resultado de uma palavra mágica, como eu aceito, ou o levantar de uma mão e aí tudo se transforma. Sem a morte do eu, não há o viver de Cristo, não há o novo nascimento. Fica claro isso? Em Mateus 3,2, Atos 2,38, Atos 3,19, em todos esses textos tem uma palavrinha, um pronome que muito devemos observar, é o vos. Arrependei-vos, convertei-vos. Apesar do novo nascimento ser efetivado pela ação do Espírito Santo, a condição que libera a ação do Espírito Santo de agir para selar para a vida eterna precisa ser uma atitude nossa, pessoal e intransferível. Pedro, falando à multidão em Atos 3,19, coloca o arrependimento e a conversão como condição para recebermos o dom do Espírito Santo. Em Atos 2,38, o mesmo Pedro diz que só com arrependimento, mudança de vida e o batismo, os perdidos poderiam iniciar na nova vida, na vida eterna. O homem vive o novo nascimento quando é aceito como filho por Deus, quando pela fé em Cristo manifesta uma disposição verdadeira de ter o mesmo coração que Jesus.
tendo renunciado à maldade, que é o velho homem, e sendo recebido na família pelo batismo. Afinal, todos os que nascem, nascem como parte de uma família. Se falamos em novo nascimento, falamos em uma nova família, a família de Deus. Muitos são acolhidos na família de Deus, que é a igreja, pelo batismo. Muitos, mediante a declaração de renunciarem às suas vidas para que Cristo tenha o governo e o senhorio sobre eles, são acolhidos. São acolhidos na família, mas resistem em viver de acordo com as condições que o pai da família exige dos seus filhos. Parece difícil, né? Mas é muito comum. Se alimentam do que a família se alimenta, participam da rotina da família, mas o seu interior, os votos de ter o mesmo sentimento que Cristo, não se cumprem e continuam se portando de maneira contrária, não têm o seu caráter transformado. A essa transformação, alguns se dispõem logo no início da caminhada, a andar como família, como filhos, na verdade. Outros só com muito tempo de caminhada na família, e outros podem caminhar a vida toda sem verdadeiramente se renderem à condição exigível pelo pai aos filhos. Que condição é essa? Ser a imagem do seu primogênito. Muitos podem fazer parte da família como agregados e não necessariamente como filhos. Afinal, o joio cresce junto com o trigo e até certo ponto eles são indistinguíveis, mas essencialmente eles são diferentes. Por isso, é totalmente possível que alguém se confesse a Jesus como Salvador sem que nunca tenha se rendido ao senhorio de Cristo. É possível que alguém desenvolva uma vida religiosa ao ponto de ser reconhecido pelas ações religiosas como um filho, mesmo que nunca tenha chegado nem perto disso. Acredite, as atitudes podem ser louváveis, mesmo que os sentimentos e as motivações não o sejam. Há pessoas que creem sem que nunca se convertam. Viver religião é uma coisa, nascer como cidadão do reino de Deus é outra e totalmente diferente. Hebreus 10, 22 diz: cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, e tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Jesus é o caminho. A sua vida é o caminho. Se alguém vive o que ele viveu, chega onde ele está. O mesmo caminho chega sempre ao mesmo destino. Ter o coração de Jesus é o que nos leva ao coração do Pai. Todo homem havia nascido em corrupção e nenhum outro havia vencido a corrupção, para que os demais pudessem segui-lo como exemplo. Mas Cristo, aquele que veio na forma de homem, ele venceu a carne, se entregou ao Espírito para ser conduzido pelo Espírito. O que Jesus fez e a possibilidade que ele nos trouxe é de um valor tão incalculável que segui-lo jamais poderá ser uma ação de vida ou uma opção de vida, mas sim uma única condição para ver vida. Segui-lo é a forma de retribuir em honra o que ele fez. Aqueles que são seus não conseguem conviver com qualquer condição que desonre a Jesus. Afinal, para que serve o modelo, senão para ser seguido? Jesus não é um modelo sugerido, ele é o padrão exigido. Obviamente que nenhum houve e nenhum haverá como Jesus, mas essencialmente temos que ser iguais a ele, a imagem dele. Temos que ter a mente de Cristo e os mesmos sentimentos que ele. Isso é o que nos faz semelhantes a ele, é o que nos faz participantes do propósito do Pai, de ter uma família, de muitos filhos, à imagem de Jesus. É só observarmos Filipenses 2,5. De sorte que haja em vós os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus. E 1 Coríntios 2,16. Porque quem conheceu a mente do Senhor
para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. O Cristo em nós não é como se fosse um elemento místico morando no nosso interior. Esse é o papel do Espírito Santo. Cristo deve ser visto em nossas ações e reações, ou então não há Cristo em nós e não há esperança da glória. É isso que Paulo quer que a gente compreenda em Colossenses 1, 26 e 27. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Sem o Cristo em nós, sem esperança da glória. Muitos são os que escolhem algumas coisas, escolhem imitar Jesus somente em algumas ações específicas. Há religiosos que em certos aspectos, são tão parecidos com Jesus que dão a impressão de ter escolhido o caminho que ele oferece. As ações desses são resultado do entendimento adquirido em anos de religiosidade humana, mas as suas reações denunciam a superficialidade das suas ações. Nem tudo que reluz é ouro. Esses são semelhantes às sementes caídas à beira do caminho de Mateus 13:4, que por algum tempo podem enganar a muitos, mas jamais poderão enganar a Deus. São os religiosos que praticam as liturgias, o legalismo da fé, sem nunca terem integralmente se rendido ao caminho da cruz. Para viver o novo nascimento, é preciso renunciar à vida pela vida de Jesus. Veja Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ninguém é capaz de viver como Jesus viveu pelas suas próprias forças. É preciso um novo nascimento. As ações até podem ser boas sem um novo nascimento, mas se não for o Cristo em nós, o resultado de um novo nascimento, então será o resultado da prepotência, da vaidade, do orgulho. Para Jesus é fácil fazer o que honra ao Pai. Para o Espírito Santo é fácil fazer o que glorifica o Filho. Por que então que para alguns crentes é tão difícil fazer a vontade de Deus? E não estamos falando das armadilhas do temperamento. Contra essas, creio que até Paulo lutou em todo o seu bom combate. Eu estou falando de ações que dão testemunho de um caráter que nada tem a ver com o de Jesus. Para que a vida de Jesus seja vista nos discípulos, é imperativo que o Espírito Santo esteja no governo. Quem está no governo da sua vida? É a partir do Cristo em nós que as ações que o Pai espera fluirão naturalmente. Novo nascimento é renunciar à nossa própria vida pela de Cristo. Espero que você tenha sido abençoado por essas palavras. Obrigado pela dedicação em assistir esse vídeo. Inscreva-se no canal, dá um like e assim você vai estar possibilitando que muitas outras pessoas possam ser edificadas por esse conteúdo. Fique com Deus e a paz de Cristo.